Olá pessoal, tudo bem? Pastor Felipe, passando para dar continuidade a esse projeto tão incrível que é o devocional do Start, que é a nossa juventude da Resgate Barra. Um tempo breve, um tempo curto, mas um tempo de fortalecimento, um tempo de encorajamento, para que você possa ver, você possa perceber que Deus te espera no lugar que Ele sempre quis, para fazer algo em você que você jamais imaginou. Quero que você abra comigo a tua Bíblia agora no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do versículo 6. Essa passagem é uma passagem já que preguei algumas vezes na igreja e de certa forma é tentador para qualquer pastor, para qualquer líder, qualquer pregador pregar e não falar um pouco sobre Davi, não falar sobre as qualificações de Davi. Eu mesmo na igreja preguei algumas vezes esse texto, trazendo aplicações para a vida de Davi. Mas nesse breve devocional eu quero te trazer para uma visão diferente. Eu quero trazer você hoje para um entendimento diferente, para que você enxergue uma ótica diferente e que você entenda que Deus está esperando você estar no lugar que Ele sempre quis que você estivesse. A Bíblia diz, a partir do versículo 6, que e sucedeu que Samuel, entrando à casa de Jessé, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, muito menos a sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para aquilo que está no coração. Perceba, queridos, nessa passagem, o profeta Samuel, Deus dá uma ordenança para o profeta Samuel para que ele vá até a cidade para ungir a um novo rei. Deus orienta o profeta Samuel e já diz que Saul já não está mais debaixo do favor, da graça e do tempo de Deus para o seu reinado. Com isso, o profeta Samuel vai até a cidade e vai diretamente à casa de Jessé para ungir a um novo rei. E é interessante porque quando nós lemos essa passagem, como eu disse no início desse vídeo, é tentador falar sobre o momento da unção de Davi e não falar sobre o marco, o início da sua trajetória. Mas nesse tempo eu quero que você me empreste a tua atenção, me empreste teu entendimento, para que você olhe para essa história não na ótica de Davi, não na ótica do profeta Samuel, mas na ótica de Jessé. Entenda, querido, o profeta Samuel, quando ele chega para a casa de Jessé para ungir o novo rei, a Bíblia diz que Jessé é categórico em apresentar aquilo que ele tinha de melhor. Eu acho interessante porque não só Jessé apresentava aquilo que ele tinha de melhor, mas o próprio profeta Samuel, quando chega na casa de Jessé, a primeira coisa que ele olha é Eliabe, que era o filho mais forte, que era o filho mais alto, que era o filho que tinha aparatos e uma aparência de guerreiro, ou talvez uma aparência de rei melhor. Mas a Bíblia continua dizendo que enganoso são os olhos do homem. O homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. A Bíblia diz que no início dessa passagem, que o Senhor ordena ao profeta Samuel para que ele enchesse o chifre de azeite. Nos originais, quando a gente pesquisa muito sobre essa passagem, a gente descobre que a unção que foi derramada e depositada sobre Saul, havia um vaso de barro cheio de azeite. Agora, a unção que foi para ser derramada para ungir a Davi, a direção foi que o chifre fosse cheio de azeite. Chifre e vaso de barro nada mais nos fala do que algo duradouro, algo resistente, algo que não tem prazo de validade, algo que não se quebra facilmente. Vaso de barro nos dá entendimento sobre algo provisório, algo frágil, algo que tem prazo de validade. Então, entenda algo
nessa breve reflexão, queridos. O profeta Samuel, ele chega para a casa de Jessé para derramar uma unção que não era uma unção normal, que não era uma unção comum, não era uma unção que foi derramada sobre a vida de Saul, não. Era uma unção diferente, uma unção que estabelece governo, uma unção que não teria prazo de validade, uma unção que perpetuaria na história. E é interessante porque quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, a primeira coisa que Jessé faz é apresentar o que tem de melhor. E a Bíblia diz que Jessé apresenta o seu filho mais forte, depois eles chamam outro filho, até que esgotam todas as fichas, esgotam todas as possibilidades na ótica de Jessé. E o profeta Samuel, orientado por Deus, pergunta a ele: você não tem mais nenhum filho? Você não tem mais ninguém nessa casa que você possa me apresentar para que a unção seja derramada sobre ele? E Jessé diz para o profeta Samuel: sim, eu tenho um filho, mas ele está lá apacentando as ovelhas. Sim, eu tenho filho, mas é o filho menos importante. Sim, eu tenho filho, mas é o filho que me dá vergonha. Entenda, querido, Jessé apresentou o que ele tinha de melhor, achando que a unção que estabelece governo seria derramada naquilo que ele poderia apresentar de melhor. Mas a unção que estabelece governo só pôde ser derramada naquilo que Jessé tinha vergonha de apresentar. Nesse devocional, eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Por muito tempo na nossa vida, por muito tempo na nossa história, por muito tempo no nosso ministério, nós achamos que Deus está querendo nos achar, nos encontrar na nossa melhor forma, na nossa melhor performance, talvez exercendo nossas melhores qualidades, achando que essas qualidades serão aquilo que fará diferença para o meu ministério, fará diferença para a minha vida, fará diferença para que uma geração, para que uma nação seja alcançada por aquilo que Deus quer depositar em meu coração, mas não. Por muito tempo da nossa história, a gente achava que Deus queria o que nós tínhamos de melhor, para que a unção fosse derramada sobre nós. Mas o que a Bíblia nos diz, o que o Espírito Santo de Deus quer te alertar nesse breve devocional, é que Ele está esperando você fazer como Jessé, esgotar todas as suas fichas, com todas as suas qualificações, com todas as suas qualidades, com tudo aquilo que você acha que é a tua força, você acha que é a tua estrutura, sendo que a unção que estabelece o governo só pode ser derramada naquilo que te traz vergonha, naquilo que você não tem coragem de apresentar. Entenda algo em nome de Jesus, queridos. Deus está pronto para te levantar nessa geração, para ser um libertador para essa geração. Deus está pronto para te levantar, derramar um poder tremendo sobre a tua vida, derramar uma unção nova sobre a tua vida, sobre a tua cabeça. Mas enquanto você passar uma vida inteira tentando apresentar todas as suas qualificações e escondendo o quarto escuro da tua alma, o poder de Deus não vai te encontrar. A Bíblia diz, ainda de forma muito breve, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu quero te alertar nessa hora, querido, em nome de Jesus. É tempo de você apresentar o quarto escuro que ninguém conhece. É tempo de você apresentar aquilo que te envergonha há muitos anos. É tempo de você apresentar a Deus aquilo que talvez nem seus pais conhecem até hoje. Porque Deus está pronto, te esperando, para que você se coloque no lugar que Ele sempre quis, para fazer em você aquilo que você nunca imaginou. Seja encorajado por essa palavra, seja alimentado por essa palavra, e eu quero te dizer mais uma vez em nome de Jesus: para de esconder o quarto escuro, para de esconder suas fraquezas, para de esconder suas vergonhas, para de esconder suas debilidades, porque a condição para o poder de Deus se manifestar e repousar sobre você
é você apresentar suas fraquezas para Ele, porque quando estamos fracos, é aí que somos fortes. Que Deus te abençoe.